Bom dia a todos e todas, graça e paz. Amém. Pediram para eu falar alguma coisa sobre o meu livro. Tem um livro ali fora que fui eu que escrevi, depois se vocês tiverem interesse, vocês vão lá. E aí já é menos, vai fazer propaganda da gente mesmo. Eu estudei no meu doutorado Graciliano Ramos. E um dos livros que eu estudei é chamado Angústia. É bem proposital, inclusive no doutorado é bom ler um livro chamado Angústia, que já ajuda, né, um pouquinho. Né? E esse livro começa com o personagem andando pela rua e se deparando com algumas livrarias onde alguns escritores fazem propaganda de si mesmos, como as mulheres da Rua da Lama. Então, fazer propaganda da gente mesmo, para ele, é um tipo de prostituição intelectual. Então, eu vou passar rapidinho pelo livro e já fico liberada, né, disso. E aí, é melhor que os outros digam, né, o que pensam do que a gente mesmo. Era a grande questão dele. E isso também coloca a gente numa situação assim complicada, porque cada vez que as pessoas agradecem a gente antes da gente pregar, a gente fica naquela sensação assim, será que eu prego mesmo o que eu pensei ou eu dou uma modificada agora aqui, né? Sempre tem esse lado, eu acho que todo pregador e pregadora tem do receio diante da palavra de Deus, não é? Porque ela confronta a gente muito e incomoda a gente muito. Essas semanas têm sido algumas semanas de muito incômodo para mim, né? E eu tenho aprendido que quando a gente compartilha os nossos incômodos, a gente talvez esteja pregando primeiro para a gente mesmo, depois para a comunidade para a qual a gente está falando. E o texto escolhido para essa mensagem de hoje, que é o texto de Isaías capítulo 6, é um texto que sempre mexe muito comigo, né? E me incomoda por demais. E nesse contexto das semanas que a gente está, muitas emoções nos vêm quando a gente escuta todas as coisas sobre o Wesley. Eu acho que o preletor dessa manhã adiantou algumas frases do que eu ia falar, né? E isso também confirma ao nosso coração. Eu estou colocando essas palavras para vocês, para que vocês possam aprender o estado de mente em que eu estou, para trazer a palavra para vocês aqui nessa manhã. Eu estou muito perturbada. Eu estou muito perturbada pelas coisas que a palavra de Deus desafia a gente a ser e por aquilo que eu tenho visto que a gente tem sido. E esse descompasso entre o chamado de Deus e a atuação da igreja tem perturbado minha alma profundamente. E cada vez que eu me coloco diante da palavra de Deus nessa direção, eu me sinto mais inútil diante do grande desafio que é ser bispa numa região como a 8ª região eclesiástica. Deus frequentemente faz isso e chama a gente para coisas que a gente não dá conta de fazer. E eu não dou conta de fazer. É muita pretensão e é muita arrogância a gente achar que dá conta de fazer qualquer coisa de Deus. E o texto de Isaías é justamente isso, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A borda do seu manto enchia o templo. Por cima dele havia serafins. E eles tinham 6 asas. Com 2 eles tapavam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As vozes sacudiam o templo até que os alicerces se moveram e todo o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, que moro no meio de um povo que tem os lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou os meus lábios e disse: vê, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados.
Então ouvi o Senhor perguntar: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Cada vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui numa semana wesleyana, nós vamos fazer alguns movimentos. É próprio desse evento que a gente recorde o nosso passado, né? A gente vem aqui para escutar o que o Wesley falou e o que o Wesley pensou e o que ele viveu e o que as pessoas no tempo dele viveram. E a gente precisa fazer esse movimento porque nós dizemos que somos uma igreja wesleyana, mas nós nos envergonhamos muitas vezes do nosso fundador e sabemos dele pouca coisa. O que sabemos dele vem também traduzido por muito de uma cultura norte-americana, a qual nós devemos bastante, a qual nós prestamos conta, a qual nós temos um legado histórico, mas que a gente também é obrigado a reconhecer que atrapalhou um pouquinho a nossa percepção de Deus enquanto igreja brasileira e atrapalhou um pouquinho a nossa percepção de quem John Wesley era. E se a gente não reconhecer isso, a gente não consegue fazer o movimento correto, né, das devidas interpretações. A gente tem que ser maduro para ver os filtros pelos quais a gente tem absorvido e desenvolvido a nossa fé. Isso vai fazer a gente voltar um pouquinho também para perceber que muita coisa que o Wesley falou absolutamente não faz sentido no nosso tempo hoje também. E como foi dito aqui de manhã, a gente tem que saber atualizar a palavra, né? Mas eu tenho ficado um pouco angustiada, e esses dias eu estava lendo, eu acho que foi uma citação de Spurgeon. Se não foi ele que falou, vocês vão me perdoar, porque o que importa é o conteúdo, não o mensageiro, né? Mas a frase dizia mais ou menos o seguinte: nós gostamos muito dos nossos heróis do passado, porque eles fizeram coisas muito importantes e poderosas. E nós então nos orgulhamos das realizações deles, mas não queremos andar no mesmo lugar que eles andaram. E esse negócio me perturbou muito, porque isso é uma coisa que nós estamos sentados aqui nessa semana e nesses dias justamente para não fazer, e acabamos fazendo. O objetivo de refletirmos sobre o nosso passado é ele mobilizar a gente para o nosso presente. Nós não podemos sair daqui achando lindo tudo que o Wesley fez, porque não tem nada acontecendo no Brasil hoje que seja diferente daquilo que ele estava vivendo no tempo dele. É claro que havia não a preocupação com a gasolina, mas havia o preço da cevada, né? Não havia uma democracia, mas as pessoas que ocupam o poder hoje agem como se fossem reis. É claro que uma série de circunstâncias eram diferentes, mas continua havendo um bar em cada esquina e na porta dessa universidade. Nós estamos no mesmo lugar que ele estava. Mas ele não deu as desculpas que nós damos hoje. Nós pretendemos que as pessoas saibam quem é Jesus, elas não sabem. Nós pretendemos que nós sabemos quem é Jesus, mas nós não sabemos. Nós só sabemos de Deus o que Deus se permite revelar e o que nós queremos ver da revelação que Ele faz. Então alguma coisa tem que acontecer na vida da gente para a gente modificar isso. E foi exatamente esse percurso que John Wesley fez. Ele já era um pastor anglicano, ele já era alguém entendido, ele era um professor, ele tinha muitos cursos, ele tinha muito conhecimento, muito entendimento. Ele tinha uma mãe que, meu Deus do céu, uma mãe dessa já facilita bastante as coisas na vida da gente. E ele tem então toda uma carga de coisas que estavam aqui, que ele lutava desesperadamente para fazer chegar aqui, e que ele assumia essa luta dele com muito mais facilidade do que a gente assume hoje. Quando a gente lê os diários de John Wesley, a gente vê um sujeito que está numa luta constante e que não tem medo de dizer que está nessa luta constante. E está precedido por muita gente que viveu essas mesmas lutas, que a gente observa na vida do próprio Lutero. Quantas vezes eu quero amar Deus, eu não amo, eu quero ter uma relação com Deus, mas eu não consigo ter, porque o Deus que está na minha cabeça me aterroriza por demais, eu não consigo lidar com ele, mas eu continuo lutando.
e com toda uma carga, né, de personagens. Então, quando eu escuto a história do dia que João Wesley foi até aquele lugar em Aldersgate, teve aquela experiência do coração aquecido, aquela experiência é o ápice de um monte de coisas que já estavam acontecendo na vida dele há muito tempo. Portanto, o encontro com Deus, ele não é um instante da vida da gente, ele é uma busca de vida toda. Às vezes, algum evento irrompe e faz com que a gente então enxergue a Deus do jeito que Deus deseja ser enxergado. É o que vai fazer a gente abrir mão do passado, como esse lugar de segurança, do qual a gente pode ornar troféus, né? Como aquelas pessoas aí nos times de futebol ficam lá lustrando os troféus que ganharam há muito tempo atrás, porque já tem muito tempo que não ganham. A igreja do Senhor não pode ser assim. Em nome de Jesus. Não é conquista nossa aquilo que as outras pessoas fizeram. É conquista nossa o que nós fazemos com o que elas fizeram. Como é que nós nos alavancamos a partir da experiência das pessoas que vieram antes de nós? E como é que nós honramos o legado que elas deixaram para a vida da gente? Então a gente precisa de algumas coisas. Para Wesley foi o momento de Aldersgate. Para Isaías foi a morte do rei Uzias. Por que a morte do rei Uzias é um momento tão importante nesse texto? E o que isso tem a ver com a vida da gente? Uzias era primo de Isaías. O parentesco já facilita a relação. Mas além disso, Uzias é um rei referencial em Israel. Um bom rei. É difícil a gente arrumar um bom presidente. É difícil a gente arrumar um bom deputado, um senador. Quando uma pessoa dessa aparece, a gente deseja que ela viva para sempre, né? E quando finalmente essa pessoa morre, então uma série de inseguranças existem. E a gente fica buscando onde é que estão os outros lugares e onde estão os outros espaços e quem a gente vai botar naquele lugar. Se isso se assemelha mais ou menos à nossa busca pelas próximas eleições, eu acho que a gente está num lugar meio parecido com Uzias, né? A gente tem um vácuo de esperança, a gente tem um vácuo de segurança, e a gente não começa a buscar em tudo quanto é parte. Mas é interessante porque algumas vezes eu li esse texto e eu imaginava assim que Isaías foi até lá no templo orar, e já vi até muita gente pregar isso, né? Isaías foi lá no templo orar, e quando ele chegou lá ele viu o Senhor, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Não diz que ele estava no templo, mas diz que as vestes do Senhor enchiam o templo. Então eu não sei bem em que lugar Isaías está quando ele tem essa visão, mas o mais importante é ele sinalizar para a gente o que ele está dizendo a princípio, que foi no ano que o rei Uzias morreu. Isso tem um significado profético. Porque a gente só consegue ver Deus quando as nossas bases de segurança são tiradas. A gente só consegue ver Deus quando a gente está no cúmulo do fundo do poço do desespero da existência. A gente não vê Deus porque a gente não precisa dele quando a gente está na segurança. Esse é o problema que muitos de vocês vão enfrentar na jornada pastoral. A pretensão de ter visto Deus. A ideia de que porque a gente leu num livro, a gente sabe quem ele é. A tendência de chegar à frente da igreja e pretender que nós sabemos o que o povo está precisando ouvir. E sabe o que acontece se a gente quiser ter um ministério autêntico? Deus vai matar Uzias na vida da gente. Deus vai colocar a gente num lugar da impossibilidade. Deus vai colocar a gente num lugar que a gente não dá conta de fazer isso sozinho. E a única coisa que a gente vai conseguir dizer é: Senhor, eu preciso te ver. E quando Deus aparecer, a gente vai dizer: estou combinado. É a única forma da profecia nascer. A profecia nasce da impotência. A profecia nasce da incapacidade. A profecia nasce da esperança mais desesperada de todas. Eu tenho ido a algumas conferências, eu tenho ouvido alguns
pastores, orgulhosamente dizer como o Brasil é o celeiro de missões do mundo hoje. Como que nós estamos enviando pessoas para outros lugares para anunciar a palavra de Deus? Ou essa missão inversa? Mas nós estamos levando uma igreja que continua não ouvindo as pessoas. Eu estou lendo um livro e esse autor fala em determinado momento sobre um famoso conferencista que escreveu um livro chamado A Oração de Jabes, e foi uma grande revolução esse livro. E esse moço que escreveu esse livro decidiu que ia para a África fazer um grande projeto para alcançar 10.000 crianças carentes. Mas ele chegou lá e o povo da África não estava concordando muito com o projeto dele, na maneira como ele queria fazer, do jeito que ele achava que devia fazer. Então ele abandonou o projeto e as 10.000 crianças e a construção e tudo que tinha para fazer. Quando a gente diz, Senhor, alarga a minha tenda, não é para a gente morar no nosso grande palácio sozinho. Quando a gente diz alarga a minha tenda, é porque nós estamos dizendo que nós vamos colocar outras pessoas debaixo dessa cobertura da tenda. Mas se quem alarga a tenda é Deus, é porque Ele é o dono da tenda. Então vão entrar pessoas que são difíceis da gente lidar com elas. Vão entrar pessoas complicadas, difíceis. Pessoas que são essas dos capítulos anteriores de Isaías. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Até que a gente caia no ai de mim. A oitava região eclesiástica é composta por vários estados imensos. Eu nunca tinha tido a oportunidade de viajar 800 quilômetros numa estrada de terra, deparando com gente de 300 e 300 quilômetros. Gente que tem outras culturas completamente diferentes da minha. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de ter um medo real quando você está no meio de uma floresta daquela e um bando de índios te para e você não sabe se eles vão deixar você seguir à frente ou não. E você olhar para aquelas pessoas e dizer, eu tenho que compreender como elas pensam e saber o que elas sentem, e vendo elas serem mortas pelos donos de fazendas daquela região toda do Mato Grosso, compreender por que eles insistem em inspirar terror, porque é um jeito de sobreviver. Porque se alguém decidir matar aqueles índios todos, eles vão morrer mesmo. E eles sabem disso. Então eles fazem cara de mal. E eu tenho que entender. Eu tenho que entender pessoas que vivem vidas absolutamente distintas na cidade de Brasília. Porque uma das coisas que mais tem me incomodado em Brasília é que não tem pobre naquela cidade e não tem cachorro na rua. Uma cidade sem cachorro na rua é uma coisa muito estranha. Uma cidade sem pobre é uma coisa muito estranha. É muito estranho um monte de coisas que eu tenho experimentado. E porque elas todas têm me estranhado muito, eu tenho que entrar no templo e tenho que ver Deus. Porque se as pessoas têm alguma pretensão de segurança, por que eu estou falando sobre cachorro e pobre? Porque esse é um tema muito caro à Igreja Metodista, a questão do pobre. A gente fala muito do pobre. A gente tem falado menos do que devia, a gente deveria estar falando mais. Mas a gente sempre falou muito e a gente sempre conheceu pouco o pobre. Como é que a gente pode falar de pobreza se a gente mora em condomínio fechado e o pobre não vai na nossa porta pedir comida para a gente? Como é que a gente vai falar do pobre se a gente não convive com ele? E quanto menos a gente fala do pobre, mais a gente quer que ele morra, porque ele é um incômodo, porque ele é uma perturbação, porque ele incomoda a gente. Porque ele está no shopping na hora que a gente está comendo e ele vem pedir dinheiro justamente na hora que a gente está comendo, e não tem nada mais constrangedor do que a pobreza na hora que a gente está comendo. Não é perturbação?
falou isso. Eu quero compartilhar com vocês o meu incômodo, porque nós não servimos para nada como igreja. Porque as pessoas estão morrendo e nós não estamos nem aí. Porque nós perdemos Deus de vista. Gente, eu estou abismada com algumas coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo crente defendendo pena de morte. Eu estou vendo crente defendendo armamento. Quando alguém morre, a gente diz bem feito, merecia. Nós estamos que nem Isaías antes do capítulo 6. Só tem uma solução para nós. Deus tem que matar os nossos dias. Nosso conhecimento, nossa pretensão, nossa arrogância. Deus tem que levantar pessoas para nos evangelizar com vida. Porque conhecimento a gente tem. A gente não vai aprender isso até a gente entrar em uma UTI de hospital e ver um jovem de 20 anos morrendo de AIDS. Você já viu uma pessoa morrendo de AIDS? É terrível uma pessoa morrendo de AIDS. Uma mulher que abortou porque não tinha nenhuma absoluta condição de vida. E você tem que ser chamado para ir orar por uma mulher que está morrendo porque não teve um atendimento devido. E a gente dizer que ela tem que morrer mesmo porque ninguém mandou ela abortar. Cadê o pai? Onde que está? Essa falta de solidariedade tem matado a gente demais. Mas Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. As vestes dele enchem o templo, porque quem está na presença de Deus não sente frio e não sente fome, porque Deus é o defensor dos pobres e dos oprimidos. O único jeito de estar na presença dele é a gente matar os nossos dias. Pode ser a melhor coisa do mundo, pode ser a coisa mais certa, pode ser a teologia mais correta, mas se ela não é feita do jeito de Deus, não resolve. Não resolve. E por que eu estou compartilhando isso tudo com vocês? Porque no lugar onde eu estou hoje, Uzias tem um poder muito grande. As pessoas acham que porque elas têm dinheiro, porque elas têm influência. Lá em Brasília, convivendo de perto com muitas pessoas que todos os dias transitam com aqueles senadores, eu fico vendo como que elas são lisonjeiras com aquelas pessoas, como que elas se colocam diante daqueles políticos como se eles fossem uma coisa muito grande. Elas têm a tendência de achar que porque elas estão num lugar onde as construções são grandes e bonitas, Deus não pode divulgar tudo em 3 dias. E tudo isso tem sido uma experiência de conversão para mim muito grande. Quando vocês saírem daqui da faculdade e forem para os seus campos de trabalho, vocês vão ter a chance de viver uma conversão como essa. Os anos que eu trabalhei aqui na Faculdade de Teologia como seminarista foram em 2 igrejas muito empobrecidas. Muito empobrecidas. Mas o único lugar que eu passei necessidade e fiquei o dia inteiro sem comer foi na igreja rica. Nós temos que entrar no templo, gente. Nós temos que entrar na presença de Deus desesperadamente. Nós não podemos sair daqui confortáveis. Nós temos que sair daqui incomodados, chateados, aborrecidos. Nós temos que sair daqui pensando mais que droga de pregação foi essa. Porque nós estamos acomodados demais, confortáveis demais, quentinhos demais. E a única hora que o calor vai nos favorecer é que o coração só pode se tornar aquecido porque ele estava frio antes. É a única hora.
E tomara que Deus encontre a gente pelo menos no estado de frieza, porque mornidão é outro problema. Outro problema. Isaías entrou naquele templo e ele ouviu uma declaração que a igreja do Senhor precisa ouvir. Deus é santo e a glória dele enche a terra. Se a gente pretende subir a um púlpito e pregar a palavra de Deus, nós temos que estar em um estado de santidade. Se você tem algum pecado recorrente na sua vida que está te incomodando hoje, ele vai te derrubar quando você subir no púlpito amanhã. Resolva com Deus. Resolva. É duríssimo para a gente olhar hoje que muito da missão da igreja metodista tem sido impedida. Não é porque a igreja não tem dinheiro, não é porque a igreja não tem recurso, e esse não é um problema só da igreja metodista, é um problema da igreja brasileira, mas porque os sacerdotes que estão no altar são condenáveis. São condenáveis no uso do dinheiro deles. São condenáveis no testemunho público deles. São condenados pelas coisas que eles fazem e acham que ninguém está vendo. São condenáveis pelo adultério, pela pornografia, pela intolerância, pelo ódio. Mas eles conseguem revestir tudo isso em um discurso que aparentemente é santo, mas cujo poder não se efetua. E essa é uma dificuldade. Então eu gostaria de deixar para vocês. Até agora eu estou compartilhando só algumas das minhas ansiedades, mas eu quero compartilhar algumas das minhas esperanças. Eu acredito que a experiência com Deus, pelo que Wesley demonstra, pelo que Isaías demonstra, a experiência com Deus é uma experiência que acontece em meio a uma angústia de busca. Se a gente se angustiar pela presença de Deus, Ele vai se revelar para nós. A missão não acontece porque a igreja tem necessidade. A missão não acontece porque a igreja quer crescer, porque a igreja quer pagar suas contas, porque a igreja é deficitária em todos os seus concílios regionais. A missão não pode acontecer porque a igreja tem instituições de ensino e essas instituições hoje estão com problemas financeiros. A missão tem que acontecer porque o amor de Deus está motivando a missão. Nós não precisamos de nada do que nós temos para fazer missão. E em algum momento, se essas coisas nos atrapalharem, nós temos que nos livrar delas para fazer a missão. Nos livrar dos nossos direitos canônicos, das nossas aspirações de presbítero, do nosso desejo de ocupar os lugares de poder. Porque essas coisas têm atrapalhado a gente. A nossa angústia tem que ser por Deus e por Deus só. É aquilo que faz a gente sair de casa no primeiro dia que a gente decidiu, que a gente achou que Deus tinha chamado a gente para alguma coisa. Porque tem hora que tem desafio tão grande que eu fico, Senhor, o Senhor chamou mesmo? Ou foi um psil, eu achei que ia me chamar, que me meti nesse negócio? Porque eu não dou conta disso sozinho. Mas a experiência de Deus vem de alguns sensos. Vem de um senso de necessidade. Ai de mim, eu estou perdido. Quando Wesley estava indo para a reunião, naquela tarde ele leu um texto lá que falava assim: você não está longe do reino de Deus. Você não está nele ainda, mas você não está longe. Um negócio meio assim, né? E esse senso de necessidade de Deus tem que mover a gente para um outro senso. Um senso de insuficiência. A igreja de Laodiceia tinha um grande senso de suficiência. Não me falta nada, eu tenho tudo que é necessário. E Deus diz: você tem muita coisa, mas o essencial você não tem. E Jesus é tão poderoso nesse texto, no confronto que ele faz a Laodiceia, que ele diz: eu poderia dar de graça o que você precisasse, mas eu te aconselho que compre de mim, porque você é orgulhosa demais para receber gratuitamente. Então você vai ter que pagar o preço. E talvez a gente, como igreja hoje, para receber algumas coisas que Deus em outra situação nos daria de graça, estamos tendo que pagar o preço. Estamos tendo que pagar o preço. Mas também um senso de dependência.
E esse senso de dependência vem da percepção real e profunda do que significa a morte do rei Uzias. Portanto, eu vejo que para Wesley, o ano da morte do rei Uzias está conectado com uma série de frustrações que ele veio tendo ao longo da sua vida e que possibilitam até mesmo que ele compreenda que Deus pode estar nos lugares e nas pessoas antes que ele chegue lá para anunciar o Evangelho. Se Deus já está lá e se a atuação dele já está lá, isso também elimina muito do meu senso de insuficiência, do meu receio de não dar conta do recado. Porque se Deus já está lá, então aquilo que está sendo preparado é para que eu possa complementar e ajudar Deus de alguma maneira. Talvez eu até tenha condição. O que eu não posso é subtrair a missão para mim mesma e achar que eu sou dono dele. E às vezes eu preciso mesmo que o rei morra. Eu preciso que as minhas certezas sejam mexidas, porque só aí eu sou capaz de ir ao templo e de ver que ele está sentado no alto trono. A igreja, portanto, se quiser entrar na presença de Deus, vai ter que fazer como Isaías fez e começar por um senso de confissão. Confessar tem a ver com a gente, vamos dizer assim, pessoal aqui, Netflix, todo mundo? Séries policiais? Sim? Não tem a hora da confissão? O bandido só confessa quando ele fala exatamente aquilo que a polícia sabe e quer ouvir dele. A polícia tem as evidências, a polícia tem a história, a polícia tem as provas e ela espera que o acusado corrobore todas aquelas evidências que já estão ali. Se o culpado não confessar exatamente o que aconteceu, a polícia não tem como fazer o seu trabalho e aquilo pode ser contestado no tribunal. Confessar o seu pecado é você dizer para Deus o que Ele já sabe que você fez. Percebe a profundidade disso? Às vezes a gente tem um momento de confissão na igreja e se eu pudesse ouvir, eu acho que assim, ia acontecer algumas coisas. Tem aquela história que todo mundo conta sobre a cabeça, o cérebro do homem e da mulher, né? Então, na cabeça do homem, nesse momento da confissão, vocês todos entram na caixa do nada. E talvez ouvisse um grande silêncio no cenário. E as mulheres talvez vão procurar todas as conexões, porque a gente nunca consegue entrar na caixa do nada. Nós vamos procurar todas as conexões que possibilitem a gente dizer para Deus, eu fiz, mas a gente sempre tem uma justificativa. Mas nem o nada e nem a justificativa resolvem a confissão. A confissão é eu alinhar o meu estado real de alma com aquilo que Deus está sabendo de mim e quer que eu diga. Mas diferente dos tribunais humanos em que a confissão vai resultar num processo, com Deus a confissão sempre resulta em absolvição. E é a absolvição que permite a gente fazer a missão. Só desperta o amor verdadeiro quem sabe o quão culpado era e o quão perdoado foi. E quando a gente descobre o quão perdoado a gente é por Deus, isso tem que levar a gente a um amor profundo e extremo por todas as pessoas. Não significa não perceber o pecado que elas cometeram. Percebam, Deus perdoa sempre, mas Deus nunca aceita desculpas. O único jeito de poder anunciar a palavra de Deus é um sincero ai de mim. Só depois do ai de mim é que tem brasa viva no altar. Só depois do ai de mim é que tem a voz de Deus que eu consigo ouvir. Só depois do ai de mim é que eu posso me disponibilizar para qualquer coisa que Deus queira realizar através da minha vida. A igreja tem que confessar o seu medo. A igreja tem que confessar o seu luto. A igreja tem que confessar a sua necessidade. Porque sem isso a igreja não vai ver Deus. Porque Deus só se revela aos necessitados, mas os soberbos Deus olha de longe. É a palavra do Senhor. Então eu quero deixar com vocês algumas perguntas que um autor que eu estava lendo, ele faz para os seus liderados.
nesse livro aqui. Estou nessa fase, tira óculos, põe óculos, né? Nenhum de nós pode mudar o passado. Deus nos deu esse glorioso meio de deixar o passado para sempre no passado, através da confissão e do perdão que se segue a confissão. É tão raro ouvir uma igreja pedir perdão por qualquer coisa que fez. Mas como uma organização criada por Deus e dirigida por humanos, ela com frequência está em uma situação em que necessita de perdão. Como pastor, tenho que ser modelo dos valores que eu quero que a minha igreja viva. Se eu prego reconciliação e perdão, mas eles nunca me vêm buscando reconciliação e perdão, eles têm razão para duvidar do quanto eu acredito naquilo que eu prego. Pessoalmente, prefiro estar alinhada em uma igreja que admite que errou do que com uma que nunca admite nada. E ele então se reúne com os seus pregadores, seus pastores da igreja local e faz para eles algumas perguntas. Como anda de fato a sua vida com Deus? Eu preciso que vocês sejam honestos comigo nisso. Vocês têm orado? Vocês têm lido a Bíblia? Se vocês disserem para mim que tem dificuldade nisso e que vocês estão lutando com essas coisas, então nós temos um caminho juntos que nós podemos percorrer. Vocês têm ouvido Deus claramente no chamado de vocês? Vocês têm se despertado para aquelas coisas que movem o coração de Deus? Vocês têm buscado no Senhor um amor autêntico e verdadeiro por tudo que vocês estão fazendo? Ou vocês estão preocupados com a sua própria subsistência? Vocês precisam admitir isso, porque senão a gente nunca vai sair do lugar onde a gente está. Um ministério só se torna relevante quando ele vem do despojamento. Deus pode levar a gente às alturas, mas se a gente quiser subir sozinho, frequentemente a gente cai de lá. Todo o movimento de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, veio no momento que a igreja estava temerosa e admitia que não podia fazer nada sozinha. Então as maravilhas de Deus foram reveladas. O que eu quero compartilhar com vocês é um profundo incômodo por estar há 20 anos no pastorado da igreja e perceber que talvez eu também, como João Wesley, tenha ainda estado em muitos momentos da minha vida e do meu ministério no alpendre. Eu tenho um grande anseio de entrar na casa da santificação, de viver uma coisa extraordinária que eu sei que Deus pode fazer através da igreja brasileira, da qual eu quero muito fazer parte, muito, porque as coisas que Deus faz são grandiosas, e porque eu me encanto por Deus, porque eu acho maravilhoso tudo que Ele faz. Eu quero participar das coisas que Ele faz, ser capaz de ouvir os movimentos do Espírito e seguir, mas eu não vou fazer isso no meu comodismo, eu não vou fazer isso no meu portão eletrônico, eu não vou fazer isso no meu cargão, eu não vou fazer isso no episcopado da igreja metodista. Eu vou fazer isso no encontro com as pessoas que precisam ouvir de Deus. E eu vou fazer isso quando eu me encontrar com Deus primeiro, porque eu só posso fazer e falar daquilo que eu sei. Deus não admite hipocrisia no serviço dele, mas Ele aceita quem não sabe nada. Cresça, estude, conheça profundamente, seja o melhor acadêmico e acadêmica que você puder ser. Não seja medíocre nos seus estudos. Pare de travestir isso de espiritualidade. Estou ouvindo Deus, não preciso ler o texto. Pare com tudo isso. Mas depois que você aprender profundamente, entre no templo, encontre Deus, e Ele vai te mostrar o que fazer com isso que você aprendeu. Se você não tiver aprendido, Deus não vai ter nada para te mostrar. O Espírito Santo lembra o que Jesus ensinou. Ele não introjeta isso na sua cabeça. Não seja preguiçoso, preguiçosa. Não é disso que eu estou falando. A questão é, o que nós vamos fazer com as ferramentas que Deus nos tem dado? Nós vamos continuar dando desculpa? Nós vamos ficar na comodidade? Porque, gente, acordem. Uzias está morto, mas Deus está no trono.